Autoridades de inteligência dos Estados Unidos acreditam que a China encobriu a gravidade do surto de coronavírus desde o início e, de propósito, teria estocado suprimentos médicos para poder tirar vantagem no atual cenário de pandemia onde o mundo enfrenta o Covid-19. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Olha, eu gostaria de pedir para que você não assistisse esse vídeo lendo comentários. Assista ao vídeo primeiro porque é necessário que você preste bastante atenção, pois se as desconfianças dos Estados Unidos acabarem se confirmando, o cenário atual, depois da pandemia de coronavírus, pode não ser nada agradável e provavelmente a gente vai enfrentar aí uma outra situação mais delicada ou talvez até mesmo pior do que uma pandemia. Queira Deus que não. Então é preciso que você preste bastante atenção. Outra coisa, antes da gente continuar, eu quero indicar para você o canal Será Verdade, do meu amigo e irmão Diego Rox. Lá ele está abordando alguns assuntos sobre mistérios, teorias, de uma maneira muito responsável, sem apologia ideológica, política ou religiosa, apenas abordando os assuntos para que haja um debate construtivo nos comentários e sempre no final de cada vídeo você se depara com a seguinte pergunta: será verdade? Então, se você gosta do meu trabalho, eu quero indicar o canal aí Será Verdade, do meu amigo e irmão Diego Rox, tá? O link tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Bom, as autoridades americanas acreditam que a China encobriu a extensão do surto de coronavírus e quão contagiosa era a doença para poder estocar suprimentos médicos necessários para responder a ela. Isso são mostrados inclusive em alguns documentos da inteligência americana. Os líderes chineses, segundo esse documento, ocultaram intencionalmente a severidade da pandemia no mundo desde janeiro. De acordo com um relatório de inteligência de 4 páginas, inclusive é bastante extenso, que é do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que foi redigido no dia 1º de maio de 2020, a China teria, de certa forma, tramado alguma articulação para tirar vantagem em cima da pandemia. A revelação ocorre quando o governo Trump intensificou suas críticas à China, com o secretário de Estado Mike Pompeo dizendo recentemente que esse país foi responsável pela propagação da doença e deve ser responsabilizado. A retórica mais aguda coincide com os críticos do governo, dizendo que a resposta do governo Trump ao vírus foi lenta e inadequada também. Os oponentes políticos do presidente Donald Trump o acusaram de atacar a China, que é um inimigo geopolítico, mas é um parceiro comercial bastante importante para os Estados Unidos, na tentativa, inclusive, de desviar as críticas que ele está recebendo e que Donald Trump está pensando somente nas eleições deste ano. Não classificada, mas marcada como apenas para uso oficial, a análise do DHS afirma que, apesar de minimizar a gravidade do coronavírus, a China aumentou as importações e diminuiu, coincidentemente, as exportações de suprimentos médicos. Bom, segundo o relatório, a China tentou encobrir todos os fatos, negando que houvesse restrições à exportação e ofuscando e também atrasando o fornecimento dos seus dados comerciais. O relatório também acusa a China de ter demorado de avisar o que estava acontecendo para a OMS e que isso poderia ter feito uma diferença significativa no cenário mundial e que poderia ter sido evitado esse nível de pandemia. Bom, o Serviço de Inteligência desconfia que a China teve essa postura porque durante grande parte do mês de janeiro ela comprou vários suprimentos médicos do exterior, e que suas importações de máscaras faciais e aventais cirúrgicos e luvas aumentaram assim de maneira drástica. Então, para que outros países não pudessem comprar essas máscaras, esses respiradores, esses equipamentos, a China teria também ocultado os dados do mundo, ocultado o que realmente estava acontecendo em seu território, para que ela pudesse pegar todos os materiais médicos e de prevenção que estavam ao redor do mundo para deixar somente dentro de território chinês. Uma postura nada diplomática e podemos dizer até mesmo desumana. Essas conclusões se baseiam na probabilidade de 95% que as mudanças na China no comportamento das importações e exportações não estivessem dentro da faixa do normal,
de acordo com o relatório. A China informou, assim, de maneira muito superficial, meio que amenizando a situação, sobre o surto que estava acontecendo lá dentro do seu território para a OMS, somente no dia 30 de dezembro. Mas, segundo o relatório, a coisa já estava bastante séria bem antes disso. Ela teria entrado em contato com Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos somente no dia 3 de janeiro e identificou publicamente o patógeno como o novo coronavírus somente no dia 8 de janeiro. As autoridades chinesas abafaram os médicos que alertaram sobre o vírus desde o início e subestimaram repetidamente a ameaça do surto. No entanto, muitos dos erros do governo chinês parecem ter sido causados por obstáculos burocráticos, controles rígidos das informações que não deixava a mídia, de fato, falar a verdade, e que também houve repressão e opressão para cima de vários funcionários que, ao menos, tentassem alertar o mundo ou outras pessoas sobre o que de fato estaria acontecendo. Não há evidências públicas para sugerir que se tratava de uma conspiração intencional para comprar suprimentos médicos no mundo. No entanto, o Serviço de Inteligência norte-americano está bastante desconfiado disso. Uma desconfiança que, inclusive, eu apresentei em outras análises aqui e lá no meu canal, apenas a minha opinião. Em um tweet recentemente, o presidente pareceu culpar as autoridades de inteligência dos Estados Unidos por não esclarecer mais cedo o quão perigoso um potencial surto de coronavírus poderia ser. Trump tem ficado na defensiva sobre se ele não agiu depois de receber alertas precoces de funcionários de inteligência e outros sobre o coronavírus e seu potencial impacto. Trump havia especulado anteriormente que a China pode ter desencadeado o coronavírus devido a algum tipo de erro horrível. Bom, em uma entrevista recentemente na ABC, Mike Pompeo disse que não tinha motivos para acreditar que o vírus foi deliberadamente espalhado. Mas ele acrescentou: lembre-se de que a China tem uma história de infectar o mundo e eles têm um histórico de administração de laboratórios abaixo do padrão. Não é a primeira vez que um mundo é exposto a vírus como resultado de falhas em um laboratório chinês. O secretário de Estado parecia estar se referindo a surtos anteriores de vírus respiratórios, como o SARS, que começaram também na China. A sua observação pode ser vista como ofensiva na China. Mesmo assim, o secretário Mike Pompeo afirmou as mesmas informações em um outro programa de televisão horas mais tarde. Especialistas dizem que o vírus surgiu naturalmente em morcegos e deixam claro que o coronavírus é fruto de uma metamorfose, de uma mutação meramente natural. Muitos virologistas dizem que a chance de o surto ter sido causado por um acidente de laboratório é muito baixa, embora muitos cientistas ainda estejam trabalhando para determinar um ponto mais estável de informações para entender como ele saltou de animais para seres humanos. Pequim repetidamente repetiu as acusações americanas de que o surto foi culpa da China, apontando muitos erros cometidos por autoridades americanas em sua própria luta contra o surto. O anúncio público da China, no dia 20 de janeiro, de que o vírus era transmissível de pessoa para pessoa, deixou os Estados Unidos quase 2 meses para se preparar para a pandemia, durante a qual o governo dos Estados Unidos falhou em reforçar os suprimentos médicos e implantou kits de testes defeituosos. Veja o que o governo chinês disse. O governo dos Estados Unidos ignorou os fatos, desviou a atenção do público e se envolveu em uma tentativa de fugir à sua responsabilidade pela incompetência na luta contra a epidemia. Isso foi dito pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zheng Xuang. Bom, meus amigos, vocês que já me acompanham há algum tempo aqui, vocês já devem ter me visto falar aqui sobre as minhas desconfianças de como a China poderia estar se aproveitando do cenário geopolítico para alavancar a sua economia, usando a pandemia para que a mesma lhe traga vantagens financeiras e econômicas. Eu particularmente não acredito que o vírus tenha sido criado em laboratório, até porque vários outros patógenos extremamente agressivos e perigosos para cada época surgiram de maneira natural
em épocas remotas, onde nem laboratórios e nem conhecimento científico se existia para se criar um vírus assim artificialmente. Essa é a explicação científica mais palpável que temos e é a opção que eu particularmente prefiro acreditar. Nenhuma das teses ou teorias ou afirmações, tem gente que afirma, né, que o coronavírus foi criado em laboratório, até o momento me convenceu. Mas eu não quero que você faça da minha opinião a sua opinião. Eu quero que você tire as suas próprias conclusões dos fatos. Eu estou aqui apenas explanando uma análise da situação, tá? E como jornalista, colocando aqui o meu ponto de vista, baseando-me nos fatos, ok? E como eu disse num vídeo lá no canal Apenas a Minha Opinião, eu desconfio de que a China não criou o coronavírus para se tornar uma arma biológica, mas no meio do caminho a China percebeu que poderia usar o coronavírus como uma espécie de arma biológica para tirar vantagem econômica da situação. Ainda mais agora com essa denúncia do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, dizendo que a China poderia ter agido de propósito para estocar suprimentos médicos e hospitalares, para depois simplesmente vender para o mundo, quem sabe? Enfim, são várias especulações. O que eu falei agora aqui é uma especulação baseada nesse documento do Serviço de Inteligência norte-americano. E sendo bastante realista, eu acredito que também os Estados Unidos está desesperado para arrumar qualquer brecha para culpar a China. Na verdade, os Estados Unidos, querendo se apegar ainda aos seus valores democráticos, estão procurando brechas legais, com provas contundentes, para que eles possam, assim, acusar a China, né, e declarar a China culpada por toda essa pandemia. Bom, na verdade, não precisa-se de nenhuma prova. O fato do vírus ter saído de lá já leva para a China uma certa responsabilidade, né? Como o governo agiu durante o início da pandemia, já coloca a responsabilidade em cima da China. Então, os Estados Unidos, ao meu ver, não precisa ficar procurando motivos para poder acusar. Se esses relatórios possuem a intenção de apenas esclarecer os fatos em todos os sentidos, eu aplaudo o Serviço de Inteligência norte-americano. Agora, se for apenas um desespero para se apegar a algum argumento diplomático, democrático, para que os Estados Unidos não seja visto como alguém que está saindo das leis, aí eu acho que é hora de rever os conceitos, tá bom? Há quem desconfie que a China começou a Terceira Guerra Mundial com isso, né, sem destruir nada ao redor, sem lançar nenhum tipo de míssil, né, uma guerra biológica com armas biológicas. Há desconfiança também que aquelas vespas que apareceram misteriosamente nos Estados Unidos, as vespas gigantes, que inclusive nós fizemos um vídeo aqui anteriormente, extremamente venenosas, que podem matar pessoas, também tenham sido levadas intencionalmente até os Estados Unidos. Na verdade, nós estamos num cenário bastante preocupante e caótico. E faço votos de que essa situação não piore, até porque seria burrice, depois desse cenário pandêmico, alguém querer tirar satisfação de maneira bélica com a China. Eu acredito que todos os esforços diplomáticos devem ser usados e abusados, né? E a guerra, em último caso, e ainda assim eu acho que tem que se evitar, não vai ser bom para ninguém, é burrice, é tiro no pé. Eu acho que vai ser o fim da raça humana se acontecer uma terceira guerra mundial no sentido bélico. Enfim, eu quero saber o que você pensa acerca disso, fala pra gente aí nos comentários, tá? Você que tá me assistindo pelo Facebook, vem conhecer o canal aqui no YouTube, o Documentarista, que aqui eu posto primeiro, né? Primeiro aqui no canal e depois eu acabo postando aí no Face. Então é interessante que você me acompanhe no canal, fica o convite aí, ativa o sininho, tá? Marca todas as opções, mas não espere o YouTube te notificar. Venha todos os dias porque o YouTube não avisa, não manda notificação para a maioria das pessoas, essa é a verdade, tá bom? E reforço o convite mais uma vez para que você conheça o canal Será Verdade do meu amigo e irmão Diego Rox, o link na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês. Shalom.